Senhor, crianças lindas, tudo bem? Vamos despertar, vamos acordar para assistir a nossa aula. Mais uma vez estamos aqui para gravar nossa aula, eu, a tia Márcia, a tia Michele. Então nós preparamos muito carinho essa aula para vocês. Então hoje nós vamos ver a lição 5, que fala do amigo líder. Mas antes de tudo, vamos começar com uma oração, né, tia Michele? Sim, ora por nós? Mas o Senhor, crianças, vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por este dia que amanheceu. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa saúde. Esteja agora conosco, em que nós vamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Esteja conosco. Amém. Amém. Então, vamos despertar, já fica com a sua Bíblia aí em mãos, chama a mamãe para ajudar vocês. Nós preparamos aqui para falar sobre o amigo líder. Quem foi o amigo líder da lição de hoje? Então, nós vamos falar sobre Moisés. E o nosso versículo está lá em Salmos 18, 32. Então, vamos lá. Ele é o Deus que me deu força e me protege onde quer que eu vá. Então, nosso Deus é poderoso. E quando Ele nos chama, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos direciona para que a gente consiga alcançar o projeto que Ele propôs. Moisés era um menino hebreu. Eu vou pedir para a tia Michele aqui dar uma continuação aqui para a história. Moisés era um menino hebreu, né, tia Michele? Isso, hoje a gente vai falar de Moisés. Moisés era hebreu mas ele cresceu no Egito, já num palácio. Por que ele cresceu? Porque quando ele nasceu, houve um decreto de um rei muito mau. O que o rei fez? O rei estava com medo que a população dos hebreus estava crescendo muito. Então ele determinou, Jamás, que os bebês fossem mortos. Só que a mãe de Moisés era uma mulher de muita fé. E o que ela fez? Colocou Moisés num cesto e colocou ele no rio. Moisés cresceu no palácio porque a filha de Faraó estava no rio, pegou ele e criou ele junto com os reis. Que história estranha, né? Mas por que isso? Era tudo um propósito de Deus. Moisés cresceu entre os reis do palácio do Egito, mas ele era hebreu, ele era do povo de Deus. E quando Moisés já estava adulto, tia Márcia, aconteceu algumas coisas que já estavam também dentro da permissão de Deus. Ele já saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, ele saiu porque começou a perceber que a origem dele era hebreia e começou a perceber que o povo dele sofria escravizado. Então, quando Moisés saiu do Egito para pensar mais sobre a vida dele, para começar o cumprimento das coisas de Deus para a vida dele, ele começou a pastorear ovelhas numa terra bem distante. E lá ele pastoreava e queria meio que fugir da realidade, sabe? Ele não sabia o que fazia, ele não podia voltar para o Egito e ver a família dele, o povo dele sendo escravizado. E aí aconteceu o grande propósito de Deus para a vida dele. Ele pastoreando ovelhas, o que aconteceu? Deus falou com ele através de um arbusto. Isso mesmo, galerinha. A sarça ardente, é assim que está escrito na Bíblia. Mas era um arbusto grandão e que começou a pegar fogo. Só que a árvore não morria, ela não se consumia. É porque o grande e poderoso Deus estava falando com Moisés através dessa sarça. E aí, tia Márcia, o que aconteceu? Deus falou para o Moisés que queria que ele fosse libertar o povo. Moisés se assustou, falou que não tinha condições, não tinha capacidade, que ele não era profeta e nem um grande líder. E aí, Deus falou para ele, vai, porque eu vou te usar para responder o meu povo, que clama por mim, clama pedindo libertação. E aí, Moisés olhou para aquela sarça que se consumia, foi percebendo quão grande era e poderoso era o nosso Deus e aceitou, tia Márcia. Ele aceitou conduzir o povo para tirar o povo da escravidão
e falou para Deus: sim, Deus, eu vou através de ti porque o Senhor me prometeste não me deixar, porque o Senhor prometeste que estaria sempre comigo. Então Moisés deixou as ovelhinhas de lado, foi para o Egito falar com o Faraó. Aconteceram muitas coisas, mas o importante foi o que, tia Márcia? Que Deus cumpriu as promessas dele para o povo hebreu, tirando o povo do hebreu do Egito, libertando eles da escravidão, levando eles para uma terra que mana leite e mel. E tudo isso por quê? Porque quando Deus falou com Moisés, ele aceitou, ele fez uma escolha certa e Deus o abençoou, né, tia Márcia? E quando você aceita, você faz uma escolha certa, o que acontece na nossa vida? Quando a gente escolhe aceitar o que Deus propôs pra gente, quando resolvemos aceitar o chamado de Deus, Deus nos abençoa, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Mesmo que a gente passe por dificuldades, como foi o caso de Moisés. Imagina a dificuldade que foi passar pelo deserto, aquela terra seca, mas Deus falou para ele: Moisés, fica tranquilo, vai ter não vai faltar o alimento, eu vou mandar leite e mel para vocês. Então o povo não ia passar fome, não ia passar sede. Por maiores que fossem as dificuldades, Deus estava cuidando, Deus cuidava deles com uma nuvem durante o dia para proteger do sol. Ele conduziu Moisés da melhor forma, mas o povo era tão ingrato, né, tia Michele? Era. O povo reclamava, tia Márcia, o povo reclamava que estava muito sol, que só comia o maná, que era o que Deus enviava do céu. Mesmo assim, todas as vezes que Moisés tinha que tomar uma decisão, ele ia até Deus, ele orava, ele não fazia nada da cabecinha dele. Era tudo conforme Deus lhe ordenara. Então, crianças, a história de hoje é para falar que a escolha certa é sempre a escolha que a gente faz de acordo com a vontade de Deus, tá? Tudo que a gente faz de acordo com a vontade de Deus é mais fácil, é o que vai dar certo. E a gente tem, tia Márcia, 2 estratégias para saber qual é a vontade de Deus. Uma delas é orar, né? Quando a gente ora, a gente sabe qual a vontade de Deus para nossa vida. E a segunda é ler a Bíblia. Então, a palavra de Deus está aqui, ó. Então, Deus tem todas as revelações aqui pra gente. E o que é uma oração? Oração é você falar com Deus. Você não conversa com seu amiguinho? Você não conversa, tia Michele, com seus amigos? Eu converso. Então, falar com Deus é uma oração. Então, você dobra seu joelhinho e fala: Papai do céu, qual a sua vontade para minha vida? Porque a melhor coisa que tem, crianças, é obedecer o que Deus nos propõe. Isso. Então, crianças, vamos ser como Moisés. Quando Deus te pedir alguma coisa, faça de bom grado, porque Deus não te deixará só. E aí você sempre ora e lê a Bíblia para entender qual é a vontade de Deus para sua vida, para que se cumpra na sua vida o propósito que Deus determinou para você. Todos nós temos um propósito, né, tia Márcia? Verdade. Deus nos chamou, todos nós. Ele nos chamou com algum propósito, para que a gente faça o que Ele quer. Ele chamou uns para missionários, outros para cantar, né? Como é bom adorar o Senhor com louvores, outros para o serviço. Isso. Então, todos nós temos um propósito de Deus e é muito bom estarmos na direção de Deus. E obedecer a Deus é a escolha mais inteligente que existe. Então, como que a gente sabe que Deus nos chamou? Orando, conversando com o nosso amigo Jesus, com o nosso amigo Papai do Céu. E aí, quando a gente tem alguma dúvida, ou sempre que a gente, todos os dias, né, a gente está aqui, ó, lendo a Bíblia. Quem tem um pouco mais de dificuldade, pede para a mamãe: mamãe, leia para mim, eu quero saber o que o Papai do Céu está querendo dizer para mim hoje. Que a mamãe, com certeza, vai ter prazer em fazer uma leitura com vocês, não é verdade? Para que a gente faça a escolha certa. E, tia Márcia, a história de Moisés é grandona, né? É grandona assim?
É muito grandona. Que tal essa semana você pedir pro papai e pra mamãe pegar essa história bem grandona e ficar dividindo ela nos dias da semana e te contar tudo? Gente, tem tanta coisa legal, tantos milagres, tanta coisa que parece os nossos dias de hoje, né? E tem coisas que parecem de filme. É muito bacana. Será que Moisés conseguiu entrar na Terra Prometida, Tia Michele? Será? Eu não sei. Você vai ler na sua Bíblia e eu vou ver na minha e a gente vai descobrir junto, tá? Mas aqui fica as palavras da tia Márcia e da tia Mi. Faça sempre a escolha certa de acordo com a vontade de Deus. Até mais. Eu sou o Abner e eu sou da classe dos Cordeirinhos. E hoje eu vou apresentar a lição 5, o amigo líder. A história de hoje é sobre Moisés, que foi escolhido na barriga da mãe dele para ser de Deus. Ele nasceu num palácio, sendo maltratado e sofrendo. Aí ele foi embora. E Cuidar de ovelhas. cuidar de ovelha, mas aí, naquele dia que ele estava cuidando de ovelha, tinha uma árvore perto dele, que aí ficou chamas, só que não era chamas de fogo, era chamas do céu. Aí ele falou, nossa, é chamas do céu. Aí Deus falou com ele no fogo, liberta o meu povo. Ele, Moisés, e falou com o faraó, liberta o meu povo, senão eu vou mandar 10 pragas. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero desafiar minha amiga Alice para fazer a próxima lição.